Olá, irmãos e irmãs, graça e muita paz. Hoje, na série Graça para Todos, vamos ser nutridos de esperança ao refletir na palavra de Deus a partir da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 10. O apóstolo Paulo, escrevendo com palavras que vêm do seu coração, conta sobre como tem enfrentado as situações complicadas que experimenta, quais as atitudes que ele cultiva na alma, quais são as fontes da sua inspiração, ânimo e perseverança em meio às adversidades. É a partir da sua experiência pessoal que ele revela qual é a dinâmica da graça que acontece na sua vida diante das lutas e dificuldades pelas quais ele passa. Já sabemos que ele experimentou muitas adversidades, muitas tribulações, como ele mesmo declara. Situações do tipo perigos enormes nas viagens, conflitos de relacionamento, perseguição, abatimento, privações, acidentes inesperados, etc. Muita coisa. Mesmo diante de tais problemas, Paulo não desanima. Ele mantém o bom ânimo. Como isso é possível? De onde ele tira tanta energia, tanta coragem para enfrentar os problemas da vida? A fonte inesgotável de motivação para Paulo é a ressurreição de Jesus. Ele já entendeu que a ressurreição de Jesus sinaliza que Deus, em Cristo, começou uma nova criação, uma nova ordem. O mundo começou a funcionar de uma nova maneira, a partir de um novo paradigma. A ressurreição de Jesus significa que foi introduzido no universo um novo princípio, um modo de vida não determinado pela morte, uma nova dinâmica. A morte foi vencida e o mesmo poder que ressuscitou Jesus está em operação no mundo. Paulo compartilha sobre a certeza de que, assim como Deus ressuscitou a Jesus, ele vai ressuscitar os que confiam em Jesus. Esse poder de renovar todas as coisas já está atuando em gente frágil, em vasos de barro, como ele escreve, e já é experimentado por pessoas comuns, gente como eu e como você, gente que abre o coração para a iluminação, a ação, a direção divina exposta, demonstrada e revelada em Jesus Cristo. Assim como Paulo, apesar da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, podemos experimentar a renovação interior e espiritual, mesmo enfrentando desgastes e desafios diários. Paulo sintetiza, resume, organiza, explica as bases da sua maneira de viver ao redor de 3 verbos que indicam o modo pelo qual ele consegue enfrentar um monte de problemas ao mesmo tempo sem desanimar. A primeira base, o verbo saber. É importante ter clareza de entendimento, lucidez no pensamento, na compreensão dos significados pessoais e práticos da ressurreição de Jesus aplicada à nossa vida. É preciso primeiro assimilar a realidade histórica da ressurreição antes de experimentar existencialmente o seu poder transformador. Paulo afirma: sabemos que quando o nosso corpo terreno se desfizer, temos da parte de Deus um corpo celestial, eterno, feito por Deus. Por tomar a ressurreição de Jesus como um fato, Paulo sabe que a morte não é o fim. A morte não tem a palavra final para aqueles que confiam em Deus. Pelo contrário, sabendo que a pessoa que somos permanecerá, que a existência não é consumida por ocasião da morte,
que há a promessa da permanência da pessoa, transcendendo a morte, Paulo se sente seguro para viver a existência presente com muita confiança. Embora a experiência histórica, corporal, seja difícil, desgastante, a perspectiva de receber um novo corpo, de continuar vivendo em plenitude, de ser revestido de vida, anima e inspira o apóstolo. Considere a sua declaração. Enquanto estamos nesta casa, isto é, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, isto é, morrer, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, quando Paulo olha para o futuro, ele sabe que lá na frente há uma graça magnífica reservada para todos os que seguem a Jesus. Há a promessa de recebermos um novo corpo, um corpo celestial, um corpo eterno, como o de Jesus ressuscitado. E de experimentarmos não a consumação, o fim, a extinção da existência na morte, mas de experimentarmos a graça de ver o que é mortal sendo absorvido pela vida. Uma espécie de transfiguração gloriosa do corpo mortal em corpo da ressurreição. O princípio, a realidade da ressurreição já foi manifesta primeiramente em Jesus e alcançará todos os que confiam em Jesus. E é por isso que é possível viver confiantemente e enfrentar o que for. Talvez se pergunte qual é a garantia de que isso vai acontecer, de que isso vai ocorrer. Paulo explica que foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Quando você ouviu o Evangelho, a história da morte, da ressurreição de Jesus, e creu nessa mensagem no seu coração, essa boa notícia, Deus selou, marcou, sinalizou a sua vida, a sua pessoa, como um herdeiro de todas as promessas de Deus. Mas o dom do Espírito, o selo do Espírito, não é apenas um atestado que garante que herdaremos as promessas divinas. Já é um gostinho, uma antecipação da graça futura experimentada agora no presente. Mas não basta saber. Há uma segunda ação, uma segunda base, há um segundo verbo. A segunda base é o verbo crer. Paulo está explicando as bases, os fundamentos da sua confiança, do seu bom ânimo frente aos desafios da vida. Para manter o ânimo elevado, para receber a inspiração que vem da graça futura prometida por Deus, é preciso crer, é preciso abraçar as promessas, é preciso tomar como certo, real, verdadeiro, tudo aquilo que Deus declara. 2 vezes, no trecho que estamos considerando, Paulo afirma: temos bom ânimo, ou, como outra tradução diz, estamos sempre animados, apesar de habitarmos um corpo e um mundo que está deteriorando. Paulo explica que andamos, que vivemos por fé, não pelo que vemos, não pela vista. É a fé que nos conecta com o poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Ou seja, Paulo vive pela fé. Cada passo que dá, em cada contexto, diante de cada situação que experimenta, ele se baseia na palavra, nas promessas de Deus. O chão da alma de Paulo é Deus, sua palavra, suas promessas, aquilo que Deus fez e revelou em Jesus Cristo. Viver ou andar pela fé é existir, é caminhar a partir do que Deus declarou, tomando como verdadeiro, confiável, certeiro aquilo que a palavra de Deus afirma. Fé é ter como certo o que não se vê ainda,
Fé não é contrária à razão, mas é ir além das percepções sensoriais imediatas. Fé é um sentido da alma, do coração. Fé é tomar como certo a promessa e a direção de Deus, confiando no que ele diz e declara, apesar de nosso olhar ainda não alcançar a realidade descrita por Deus. Ao dizer que seu ânimo não é determinado pelo que vê agora, no presente, isto é, o seu corpo que está se deteriorando, os sofrimentos que experimenta, ele declara que coloca o seu foco, a sua atenção, a sua confiança no que Deus prometeu e revelou a partir da ressurreição de Jesus. Se Deus prometeu ressuscitar com Jesus os que creem nele, o olhar do coração não deve estar no que os sentidos físicos captam ou percebem nesse momento, mas devem estar olhando para o futuro, imaginando o que Deus tem preparado para aqueles que nele confiam, isto é, como será a experiência pessoal de ressurreição, de viver no novo mundo que Deus está preparando. Por isso, ele anda por fé no que é eterno, e não pela vista no que é terreno, no que é temporário. A terceira base, o verbo agir. Paulo compreendeu as implicações da ressurreição de Jesus e acredita que as mesmas se tornarão realidade para ele em breve, e por isso toda a sua existência no presente é dirigida, definida pela graça futura, pela graça vindoura, que ele anela, que ele anseia experimentar. Toda a fé viva, entretanto, se traduz em prática, se transforma em ação, se converte em ética, em boas obras. Por isso, diante da graça vindoura que ele sabe que vai experimentar, e por causa da confiança que ele tem em Deus, nas suas promessas, no seu poder, na sua fidelidade, Paulo procura viver de maneira coerente com o seu conhecimento e convicções. Ele afirma que o seu saber e a sua fé têm consequência ética. Veja o que ele diz. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Quer vivo, quer morrendo no cumprimento da missão que recebeu do Senhor, Paulo quer viver gastando a sua existência, as suas forças, o seu tempo, o seu corpo, para agradar e servir a Deus. Veja, embora ele deseje e anseie muito experimentar a vida ressuscitada, a plenitude da nova criação, o corpo glorificado, sua ambição presente nesse momento é viver para agradar e servir a Deus, para cumprir a agenda de boas obras que Deus preparou para ele. Paulo está seguro da sua salvação. Ele está seguro de que receberá um novo corpo eterno. Isso aumenta a sua responsabilidade e compromisso com a existência aqui, agora, no presente. A sua perspectiva é que no futuro todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ciente de que a vida, a história, as escolhas, os usos que fazemos do corpo serão avaliados e medidos no futuro a partir do que Deus considera bem ou mal, Paulo procura ajustar a sua conduta de hoje, o seu comportamento, e fazer escolhas que sejam agradáveis a Deus, e realizar por meio do seu corpo o que Deus considera que é bom. Assim como Paulo viveu inspirado pela ressurreição histórica de Jesus, percebendo que a mesma introduz e sinaliza para nós uma graça enorme, um mundo vindouro, podemos nós andar hoje pela fé, com o coração cheio de esperança e expectativa por todo o bem, por toda a bondade que Deus vai trazer. Um novo corpo, uma nova ordem,
uma realidade nova e definitiva, sem dor, sem lágrimas, sem morte, na presença de Deus, um universo no qual habita a justiça. É isso que está reservado para os que confiam no Senhor. Creia, anime-se, porque o tempo da ressurreição se aproxima. Deus abençoe a sua vida, o seu coração e conceda ânimo para seguir à frente, enfrentar todos os desafios que você tem.